Bíblia sobre o contexto do avanço da igreja. Na segunda metade do livro de Atos, Lucas ele se debruça sobre a vida, a janela da história do apóstolo Paulo, sua conversão, o início da sua chamada, fundação de algumas igrejas. Então logo, Lucas, quando vai escrever o livro de Atos, mais do que alguém que ouviu falar, Lucas ele é testemunha ocular dos fatos por ele narrados. Quando você vai estudar e pensar sobre alguns comentários que fazem sobre o livro de Atos, alguns deles me chamam a atenção. Exemplo, Calvino, ele chama o livro de Atos de o tesouro da Bíblia Sagrada. William Barclay diz que Atos é como a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e ele abre as cartas paulinas. Martin Lloyd Jones chama do livro mais lírico, e no seu comentário ele diz que é possível, aproximando dos nossos ouvidos do livro de Atos, ouvirmos os gritos dos mártires da fé. Perceba a qualidade dada à escrita deste livro, até porque fala-nos sobre a história da igreja, a perseguição da igreja, o avanço da igreja primitiva. Por isso, logo, nós vamos notar que no capítulo 1, no verso 1, é dado não só o endereço deste livro a alguém por nome de Teófilo. Teófilo chama atenção porque pelo menos 3 correntes teológicas identificam quem seria. Primeiro, seria um homem muito rico, membro da nobreza romana. Segundo, alguém que ocupava um posto no governo romano. Terceiro, que seria apenas, então, somente um arquétipo, Theo, Deus, filho, amigo ou simpatizante, como se Lucas estivesse endereçando este livro a uma pequena aldeia que celebrava o cristianismo. Logo, nós vamos ler no capítulo de número 6, um episódio muito interessante, e nesta manhã de ceia eu quero dividir com o seu coração a instituição dos primeiros obreiros da igreja primitiva. Logo acho pertinente a ministração desta palavra nesta manhã. Perceba que há uma dificuldade na igreja primitiva, e essa dificuldade é dada ao crescimento. O número dos discípulos estão crescendo. O texto diz que eles não conseguem gerir bem, administrar bem este avanço da igreja, esse contexto de que um templo está avançando, a quantidade de irmãos estão crescendo. O texto diz que há uma murmuração, há uma sinalização. Qual é, pastor? Os gregos contra os hebreus. E o que eles estão reclamando é que, segundo a história, as viúvas, elas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Elas não estavam sendo alcançadas, acolhidas. E segundo a história, isto se dá pelo crescimento da igreja. Os discípulos, os apóstolos, eles tinham que dedicar os seus dias à oração, ao ministério da palavra, e eles precisavam gerir bem esse crescimento da igreja. E segundo a história, houve por parte do Espírito Santo a notoriedade de que havia sim uma real necessidade de que houvesse novos obreiros, novos diáconos na igreja primitiva, para cumprir então o seu chamado. Segundo a história, esta igreja ela está avançando, e ela está crescendo por causa do capítulo 5 e o versículo 42. O texto diz: todos os dias no templo
nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Pastor, o que levava a igreja primitiva a crescer não era conduzi-la aos rudimentos antigos, não era movimentá-la ao conhecimento do judaísmo, rituais, festas, também não era modernizá-la a ponto de secularizar a igreja, trazendo os rudimentos do mundo como apetrechos que chamem a atenção dos que estão dentro da igreja. Pastor, então o que levava a igreja primitiva a crescer? Capítulo 5, verso 42: anunciar Jesus Cristo. Oh, glória! Ou seja, o nosso conhecimento, ele não está diretamente conectado ao ambiente em que vivemos. O que o Senhor estava dizendo é: anuncie a Jesus Cristo, e eu vou atraindo à igreja aqueles que vão sendo salvos. Pastor, o que isso quer dizer? A igreja não precisa de artifício, a igreja não precisa de atrativos, a igreja não precisa mudar cor de parede, a igreja não precisa de bexigas penduradas, a igreja não precisa de artistas ou estrelas, a igreja não precisa de famosos. Pastor, e o que a igreja precisa? De Jesus Cristo. Seja o nome dele glorificado para sempre, oh glória. E agora perceba um detalhe: se o ambiente que estamos não está associado ao avanço ou à diminuição, isto é Bíblia. Pastor, me prova. Ismael cresceu no deserto, Gênesis 21. João Batista encheu a igreja no deserto. Jesus, Mateus 4, venceu o diabo no deserto. Pastor, o que isso quer dizer? Crescer faz parte de um ambiente, de uma igreja saudável. Crescer faz parte de uma igreja que prega Jesus Cristo. Crescer faz parte de um avanço de uma igreja que não tem modismo, e a única coisa que tem é palavra e Jesus Cristo. Palavra e Jesus Cristo. Palavra e Jesus Cristo. Capítulo 5, verso 42, a igreja está crescendo, e o motivo é o anúncio de Jesus Cristo, tanto na igreja como em suas casas. Capítulo 6, versículo 1, o problema é identificado. O Espírito fala à igreja, e os apóstolos então começam a levantar. Como não classificados, precisa-se de obreiros, precisa-se de homens, e o texto diz, no capítulo 6, varões que tenham algumas qualificações. Quais? Primeiro, cheio do Espírito Santo. Segundo, boa reputação. Terceiro, cheio de sabedoria. Oh, glória. Pastor, mas precisava disso para quê? Para subir ao altar? Não. Para vir ao culto? Não. Para pregar a palavra? Já tinha os apóstolos. Para ir para o ministério de oração? Também. Mas já tinha apóstolo que já fazia há muito tempo. Pastor, então para que era a vaga? A vaga que se tem é para servir as mesas. Oh, glória a Jesus. Pastor, não entendi. Jamais construa sua plataforma ministerial começando pelo púlpito. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Jamais anseie ou aspire
crescimento exponencial que não comece servindo. Oh, glória a Jesus. Como se alguns dissessem: eu até aceito a minha chamada, porém, se for no altar. Eu aceito cantar, mas só se for no púlpito. Eu aceito fazer a obra, mas não estou preparado para servir. Então esta palavra é para você esta manhã. Por quê? Porque o Senhor estava precisando de obreiros de verdade. Para quê? Para servir as mesas. Se a gente não entender que o caminho é servir, nós iremos padecer. Porque na medida que o Senhor te der, o Senhor te cobra. Oh, glória a Jesus. Pastor, me prova na Bíblia isso. Olha para a sogra de Pedro. Jesus disse para Pedro: vou na sua casa. Para quê? Para te discipular. Vou consolidar você e a sua fé. Perfeito. Jesus chegou na casa de Pedro. Alguém disse: a sogra dele está enferma. Da onde? Lá no quarto. Jesus disse que eu vou lá. Jesus chegou, colocou as mãos sobre ela, e o texto diz que imediatamente a febre cessou. Pastor, mas onde está o milagre? O milagre, depois que ela foi curada, ela começou a servir. Por quê? Porque quem não consegue servir, há nele ou nela uma enfermidade, não consegue submeter, não consegue servir. E eu vim nesta manhã incluindo de uma palavra profética. Oh, glória! Tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser de boa reputação, tem que ser cheio de sabedoria, e mais que isso, tem que aprender a servir. Oh, glória! Eu não estou na casa para ser servido, eu estou na casa para servir. Pastor, me mostra mais um detalhe na Bíblia que eu acredito. Jesus separa todos os discípulos assim: prepara os pés. Por quê? Eu vou preparar a bacia com água e uma toalha. Aí alguém disse assim: não, meus pés o senhor não lava, eu que deveria lavar os seus pés. Jesus disse: eu não lavar os teus pés. Oh, glória! Você não tem parte comigo. Pedro disse: então me lava por inteiro. Começa pela cabeça, deixa, me lava mesmo, me lava de verdade. Por quê? Porque o caminho de uma igreja saudável é alguém que entre nela não para ser servido, mas que se vai se despindo da sua vaidade e diz: eu estou aqui para servir. Se é para servir a mesa, eu sirvo. Se é para servir a ceia, eu sirvo. Se é para limpar a cadeira, eu sirvo. Se é para abrir a porta da igreja, eu abro. Se é para ficar na entrada recepcionando, eu recepciono. Se é para trazer água para o pregador, trazemos. Por quê? Porque ambiente da igreja, ambiente do reino, não é para ser servido, é para servir. Deixa eu ver se tem alguém vivo nesta manhã. Levante bem alto a sua mão, abra a tua boca e glorifique a Jesus. Capítulo 6, versículo 2. Precisamos de alguns que sirvam às mesas. Capítulo 6, versículo 5. E pareceu bem, encontraram e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Versículo 5. E do Espírito Santo. Glória a Jesus. Estevão não foi escolhido porque conhecia alguém que era escolhido. Estevão não foi escolhido porque era amigo de alguém que foi escolhido. Estevão não foi escolhido porque era servo de alguém que foi escolhido. Estevão foi escolhido porque era cheio do Espírito Santo e de fé. Oh, glória a Jesus. O cartão de visita de alguém não é quantas pessoas influentes ele conhece, é do quanto o vaso está cheio. Oh, glória! É do quanto ele ou ela está cheio do Espírito Santo. O que verdadeiramente importa é o que carregamos, não o que dizemos. Oh, glória a Jesus!
Aleluia. Pastor, isso é Bíblia? Olha para Lucas capítulo 1, versículo 39. Maria chega na casa de Isabel, e quando ela vai cumprimentar a Isabel, com 6 meses está gestante, a criança no ventre salta. E ela foi cheia do Espírito Santo. Ela não foi cheia do Espírito Santo por causa de uma saudação. Ela foi cheia do Espírito Santo porque Maria carregava o menino. O que carregamos determina o que as pessoas vão sentir. O que carregamos determina o que as pessoas vão levar daqui esta manhã. O que carregamos determina o que as pessoas vão mudar de vida e de hábito. Por quê? Porque estamos, enquanto igreja, carregando a Jesus de Nazaré. Levante uma de suas mãos para o céu, abra a boca e celebre, dizendo glória. E elegeram Estevão. Este homem tornou-se um mártir da fé. O capítulo 6, o versículo 8, até o versículo 15, e a partir de então em diante, ele precisa se posicionar em defesa. Por quê? Porque alguém vai levantar uma questão sobre o conteúdo da mensagem que ele prega, do que ele diz, da fé que ele professa. Na verdade, o que incomoda não é o que se prega, o que incomoda não é o que se diz, o que incomoda é do que é cheio. Na medida que ele está cheio, incomoda quem está vazio. Na medida que ele está cheio, incomoda do que não tem. Na medida que ele faz, incomoda quem não faz. Aí o texto diz que ele precisa se posicionar. Ele precisa suportar os alexandrinos que levantam questões contra a fé que ele exercia. O ser cheio de fé, de poder. Verso 8, ele fazia sinais e prodígios entre o povo. Isso é muito interessante, porque o que ele fazia, do que ele estava cheio, não determinava o que ele fazia para si, mas para os outros. Por quê? Porque nós não somos uma represa, recebemos para ter. Nós somos uma fonte, um rio, e recebemos para fazer. Por isso que alguém que é cheio transborda do que é cheio. Oh glória! Estevão não estava fazendo sinais para si. Estevão não era cheio de fé para ele mesmo. O que ele tinha transbordava para os outros. Por isso que a maneira que o Senhor levanta em conta Estevão sempre trata-se de uma maneira geracional. É como João capítulo 4. A mulher não desceu para buscar água para si, ela desceu para buscar água e levar. Isto é geracional, não basta descer, ela não está com sede apenas, ela quer subir com cântaro cheio, ou seja, ela quer levar da água para mais alguém. É por isso que nesta manhã o Senhor está dizendo para nós: do que você está recebendo, transborda para alguém que está perto. Do que você está recebendo, leva para alguém que não veio hoje. Do que você está recebendo, conduz para que a sua semana seja poderosa no Senhor. E é muito interessante, por quê? Porque no capítulo 7, verso 54, quem se levanta contra Estevão, ele tem uma conduta. E essa conduta não condiz com quem é do céu. Eu repito, quem se levanta contra Estevão, primeiro, não está embasado. Segundo, nutre uma conduta que não condiz com quem é do céu. Capítulo 7, verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Ranger os dentes aqui não é uma atitude natural de uma pseudo-enfermidade chamada buchite. O ranger os dentes aqui está associado a uma atitude que se vê biblicamente no inferno. Haverá choros e ranger de dentes. Agora deixa eu te mostrar um detalhe que
de certa forma difere os demais de Estevão. Capítulo 6, verso 15: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha, quem se levanta contra Estevão range os dentes, está nervoso, está furioso. Capítulo 6, verso 15: diferente de uma atitude que se existe no inferno. Capítulo 6, verso 15: Estevão, quando vai se pronunciar, alguém olha para a face dele e diz: meu Deus, é como o rosto de um anjo. Quando eles estão pelejando com detalhes que só existem no inferno, olhavam para Estevão e viam como o rosto de anjo. Pastor, não entendi. Do que você está cheio vai refletir na tua face. Do que você está cheio, as pessoas vão determinar do que você é. Levante a tua mão para o céu, coloque essa mão no ombro de alguém, profetiza sobre a vida dele e dela. Diga: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de poder, ainda que eles se levantem, oh glória, sobre a igreja. Há uma manifestação. E qual é, pastor? A manifestação do poder. Poder de quem? Poder do Espírito Santo. Ele precisa se manifestar, ele precisa se explicar. É o avanço da igreja, é uma igreja que cresce enquanto perseguida. Não se trata de um positivismo espiritual, declarar e acreditar apenas. Estamos falando de uma igreja que crescia debaixo de perseguição. Estamos falando de alguns que têm armas. Que tipo de arma que eles tinham, pastor? Capítulo 7, versículo 59, olha o que diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. No mesmo versículo 59 tem alguém apedrejando. É o mesmo versículo 59 que tem alguém no joelho. No mesmo versículo 59 tem alguém com fúria, atacando pedra. É o mesmo versículo 59 que tem alguém de joelho dizendo: Senhor, recebe o meu espírito e perdoa o que eles estão fazendo. Pastor, não entendi. Do que você está cheio, revela as tuas atitudes no dia a dia. Está cheio de ódio, tem pedra. Cheio de vingança, tem pedra. Aspira o desejo de morte, tem pedra. E o pior momento é ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 6, verso 8: é ter a face como a face de anjo. Capítulo 6, verso 15: e perceber que as pedras nos acertam. Mas nós estamos falando aqui de uma blindagem, um escudo que protegeu os tempos das pedras. As pedras vão acertar. Pastor, qual é a diferença? A diferença é aquilo que está no versículo 55: e estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Levante a sua mão, glória. A pedra está acertando, mas eu estou vendo a glória. A pedra está ferindo, mas eu estou vendo a glória. A pedra, meu Deus, mas eu estou vendo a glória. Alguém levantou uma questão, mas eu estou vendo a glória. Puxaram o tapete, mas eu estou vendo a glória. Falaram contra a tua fé, mas eu estou vendo a glória. E eu estou vendo o Filho do Homem de pé à destra. E deixa eu te dizer, Isaías capítulo 6, o Filho do Homem estava assentado num alto sublime
Se ele está sentado é governo, se ele está sentado é controle. Agora o texto diz, no capítulo 7 de Atos, versículo 55, que o Filho do Homem está à destra em pé. Se ele está de pé, ele vai fazer justiça. Se ele está de pé, ô meu irmão, levanta a tua mão para o céu, abre a boca para... Vou te dar 10 segundos para você sustentar a tua adoração, vai. Abre a boca, continue adorando, continue glorificando. Pastor, a pedra está acertando, vai dando glória. Pastor, está me ferindo, vai dando glória. Pastor, eu não sei se eu vou suportar, vai dando glória. Pastor, eu vou entregar o carro, eu vou entregar isso, aquilo. Ei, meu irmão, entrega não, vai dando glória. Porque o Filho do Homem está de pé e a justiça pertence a Deus. Eu estou sentindo ele aqui, né? É Marachuri, Andarabai. Tem mais alguém sentindo ele aqui? Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Tem presença de Jesus na casa. Oh, glória. Daqui dá para ver alguém chorando. Daqui dá para ver alguém com a mão erguida. Daqui dá para ver alguém falando em mistério, oh glória. Aqui dá para ver alguém gritando, oh glória. Pastor, o que isso quer dizer? É que a pedra está acertando, oh glória. Mas eu não vou parar de ver Jesus, ainda que a pedra me acerte. Eu não vou parar de receber a glória e a manifestação de Deus, ainda que a pedra me acerte. Presença de Deus aqui. Presença de Deus aqui. Ferem a Estevão, mas a obra continua. Ferem a Estevão, mas a igreja vai crescendo. Ferem a Estevão, mas os céus estão abertos. Ferem a Estevão, mas o reino continua estabelecido, ainda que sejamos sementes. A obra vai continuar avançando. Quantos estão para servir? Digam glória a Deus. Fica de pé comigo nesta manhã. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.